Bom dia, hoje dia 27 de outubro de 2025. O texto de hoje, vamos dar continuidade nos Salmos. E hoje o Salmo é o Salmo número 2, versículo 1 até o versículo 12, onde lemos: O Rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelham diante dele. Senão, ele ficará irado logo, e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção do Senhor. Até aqui a leitura de hoje. O rei escolhido por Deus. Deus já fala desde o início aqui no Salmo que as nações e os reis fazem planos tolos contra ele, contra o seu poder, contra a sua vontade. E fazem esses planos não só contra Deus, mas também contra aqueles a quem ele escolheu para liderar o povo. Foi assim com os reis escolhidos por Deus. Davi foi poderoso, mas também muita gente se revoltava contra ele. Mas Davi tinha Deus ao seu lado nas batalhas. E enquanto Deus estava com ele, não havia nenhuma forma de alguém vencer os exércitos de Davi. A força de Davi, do seu exército, não vinha dos homens, não vinha de Davi, não vinha do profeta da época. A força que o exército israelense tinha e de Judá para vencer todas as batalhas contra os inimigos, vinha única e exclusivamente de Deus, que em algumas ocasiões mostrou o seu poder derrotando grandes exércitos sozinho, ou então usando um número ínfimo de soldados e comandantes para derrotar grandes exércitos. Deus mostrando o seu poder e mostrando que com ele você não vai para a batalha para simplesmente batalhar. Você vai para vencer, pois Deus é a vitória certa nas batalhas que nós temos. E assim é também na nossa vida. Todas as batalhas que enfrentamos, seja de trabalho, seja de doença, seja o aluno na escola, seja a mãe criando seu filho, o pai trabalhando dia e noite para dar sustento em casa, sejam os idosos passando pelas suas dificuldades e medos, tudo isso pode ser solucionado pelo principal rei que Deus mandou à terra para o monte de Sião, Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei eterno, nós temos o caminho feito, construído, a ponte principal para alcançar a salvação eterna. Venham a mim, vocês que estão cansados. Entrem pela porta estreita e alcancem a glória celestial. Jesus Cristo, quando esteve na terra, também, apesar de fazer todos os milagres e curar tanta gente, ser tratado como rei no domingo de Ramos, depois foi abandonado pelo povo, o mesmo povo que cantava glórias e aleluias a ele quando ele entrou montado num jumentinho. Assim é o ser humano. Deus escolheu sempre os reis de Israel, Deus escolhe e deixa o povo ter os governantes que tem por causa do povo. Se dependesse só de Deus, não teríamos governantes desonestos, não teríamos tanta roubalheira, tanto desvio, tanta coisa acontecendo no mundo inteiro. Todos os países com seus problemas, com seus governos. Estes reis também, hoje nós chamaríamos de presidentes, também foram colocados por Deus. Deus deixou que eles ascendessem ao poder. E aí, quando as coisas não saem como devem, nós dizemos que Deus não fez o certo. Mas muitas vezes Deus colocou no nosso caminho as coisas certas
E nós seres humanos, escolhemos as coisas erradas. Deus não mandou que você votasse A em B. Deus não mandou que você quisesse lograr o seu vizinho. Deus não mandou que você fosse mau. Essas são circunstâncias que nós, como seres humanos, com livre-arbítrio, escolhemos. E quando escolhemos ser maus, fazer as coisas erradas, estamos fora dos trilhos do caminho da luz. Deus sempre deu ao seu povo o seu melhor. Mas a retribuição do seu povo, de nós, não é igual. Até porque somos pecadores e não podemos escapar disso. Mas podemos, através da palavra de Deus, de seus mandamentos, chegar próximo ao trono do Rei do Altíssimo, através da nossa fé, a fé que Jesus Cristo enfatizou. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Não há outros deuses, não há outro caminho. É somente através de Jesus Cristo que nós chegamos ao Pai, e é o Espírito Santo do Pai, enviado a nós, que nos dá a força e nos carrega para mantermos a nossa fé e diariamente termos forças para lutar as batalhas que o mundo nos impõe. Deus disse ao seu rei que ele colocou no Monte Sião. Disse ao rei: eu já coloquei o meu rei lá no Monte Sião. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou, o que me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo, que tomou o cálice mais terrível da vida do que qualquer outra pessoa. Tomou o cálice da maldade, do pecado de toda a população do mundo. Pense num homem Deus carregando os pecados do mundo inteiro sobre os ombros naquela cruz indo ao Calvário. Mas ele era o Filho de Deus. E Deus havia feito a promessa que através dele haveria a salvação para todos os povos. Sendo assim, creia em Jesus Cristo. Creia no que os antigos já tinham registrado a vinda dele. Creiam em tudo que Deus fez por nós e ainda fará e está fazendo. Deus não nos abandona. Deus está sempre aqui. Agora, nós podemos abrir a porta do nosso coração e deixar ele entrar e fazer morada, ou podemos dizer para ele: não, eu não quero você. E aí é certo que haverá choro e ranger de dentes quando chegar o tempo do julgamento. Eu quero estar do lado das pessoas felizes. Eu abro o meu coração para que Deus faça morada. E quero que cada um de vocês que está ouvindo esta mensagem abra o seu coração e entenda que Deus bate a porta dele, mas cabe a nós abrirmos ele para que Deus entre e faça morada. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus seja um marco na sua vida e que tenhamos todos uma abençoada semana. E nos encontramos novamente amanhã para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.